Bom, cá estou. Eh, eu vou continuar o meu trabalho, porque é o que eu sei fazer muitas coisas, mas não creio que seja necessário uma justificativa prévia para falar o que eu vou falar, ou por que vou falar, se vão achar ruim, porque eu acho que a crítica ela se dá da mesma maneira. Até quando eu não estou aqui, né? Diga-se de passagem, até quando eu vou comprar o alimento para comer, daqui a pouco eu não vou nem poder comer mais. Porque daqui a pouco, quando eu for comer, vai aparecer num outro lugar, por causa de fofoca, o que eu pedi de comida da última vez. E eu vou ter que parar de comer. Se eu parar de comer, eu vou ficar desnutrido e vou ter que ir para o hospital tomar soro, né? Porque eu não vou poder comer. Porque estão já fazendo brincadeira com rosquinha, com bananinha, com broinha, e associando o nome com Bruninha e Cunha e outros nomes, outros tantos nomes que vocês quiserem dar. E eu tenho uma explicação para isso. Isso é uma péssima escolaridade, isso é um analfabetismo funcional, existe o analfabetismo total, ou seja, a pessoa ela não sabe ler de jeito nenhum. Aquele analfabetismo parcial, porque a pessoa ela entende alguma coisinha e tudo. Analfabetismo funcional porque ela não consegue ler, ela não consegue ter a clareza da leitura. Então ela começa a fazer confusão. Quando eu digo ela, não a mulher, a pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, começa a fazer confusão da linguagem com números na cabeça. É natural que isso aconteça, não num grau elevado como está acontecendo hoje em dia, né? E assim, pode se levar na piada, na brincadeira? Pode, mas como toda piada, ela tem um limite. Ninguém fica dando gargalhada por uma semana, duas, três, porque se a pessoa ficar dando gargalhada por mais de 3, 4 semanas num reel dos stories, essa pessoa definitivamente está louca, psicótica, entendeu? Né? Então tem essa questão do analfabetismo funcional, parcial ou total, né? É, e também, por último, tem a questão do analfabetismo científico, né? Ela negligencia tudo, toda tecnologia como essa, entre tantas tecnologias que a gente convive todo dia, ela fecha os olhos para tudo isso e abraça tão somente o Salvador, sei lá, o, o profeta, o sei lá quem lá, que, que sei lá, que ficou de vir e dar as boas novas, enfim, coisa que, francamente, eu entendo muito pouco, tá? E é disso que eu quero falar aqui, do mito à razão, uma nova maneira de pensar, porque o mito ele sempre existiu, a mitologia. A mitologia ela sempre foi presente, não apenas na nossa mitologia cristã, como também na mitologia grega, na mitologia nórdica, né? Tem também as mitologias africanas. Então, toda parte sempre teve mitos, né? E ritos, e essas coisas ainda são presentes no Brasil. Quando você chega, né, no litoral ali baiano, ali, muito para o Nordeste, tem essa mescla da cultura afro junto com o cristianismo, né? Vide aquele filme O Alto da Compadecida, que vai mesclar muito essa fusão de mitologias, né? E, bom, mas trazendo para a filosofia, porque eu trabalho com a razão. E dizer que eu trabalho com a razão não é que eu sou racional 100% e acerto tudo, não. Né? Eu dou cabeçada, né? Erro pra caramba, né? Perco a paciência, fico nervoso, né? Me
quando eu imagino, lembro de coisas do passado, eu falo, vai ser burro lá longe, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Mas, enfim, né? Quando a gente está falando do trabalho, falando aqui da razão. Se o surgimento da razão não se operou de forma miraculosa, não teve milagre. A razão ela foi germinando. Se a sua invenção não se deu abruptamente, ou seja, não foi de uma vez, mas foi se configurando num processo histórico lento, então não é de todo inexato ou inequívoco afirmar que a razão, presente nos discursos dos primeiros pensadores pré-socráticos, ainda trazia no seu seio a herança do pensamento mítico. Quando os pré-socráticos são aqueles que começaram a postular algumas primeiras questões, por exemplo, quando ele olhava lá um peixe, lá o esqueleto de um peixe, falava assim, nossa, aqui tinha um esqueleto, né? Aqui está seco. Antes estava o quê? Estava molhado. Não, então se tem um esqueleto, é o esqueleto de um peixe, então deve ser porque aqui passava um rio. Então deve ser porque a água deve ser o princípio da vida. Então eles já tinham mais ou menos essa noção, né? Alguns pré-socráticos. O pensamento racional se dá dessa maneira, né? E ele se dá por analogia, porque você começa a ver, você começa a comparar. Poxa, onde há água, há vida. E assim por diante. Se pensarmos, por exemplo, que os primeiros filósofos se apresentavam na cidade como sábios, poetas, magos, videntes, não teremos dificuldade de perceber a semelhança entre os seus discursos, ou seja, o que eles falavam, e as palavras poéticas proféticas dos mestres da verdade. Assim mesmo havendo diferença entre o mito e o logos, né? O logos de razão, mitos, né? Houve uma certa continuidade. Então, esse logos, eu não vou me alongar muito, não vou ficar muito aqui no livrinho falando coisa. Só que essa razão, ela vem até hoje. E essa razão que nos proporciona a tecne, que é a técnica do fazer ciência, que vai dar origem da palavra tecnologia. Tecne e logos, né? Uma operação, né, científica da razão, de uma aplicação, né, tecnologia, da tecne e do logos, né, que vai vir com tudo isso que vocês utilizam, Zap, Insta, toda essa combinação metálica de silício, mais uma questão computacional e tudo, que vai dar toda essa materialização de tudo isso que a gente está vivendo hoje, vendo vídeos, podendo conectar, interconectar, etc, 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 né? Então, mas o que acontece? Ainda assim, reina muito ainda do discurso mítico. Não é que assim, o discurso mítico, um discurso mítico é uma coisa, um discurso mentiroso é outra. O discurso mítico, ele está na ordem da fé. Mas só que a ordem da fé não é um negócio que você, assim, comprova. Você pode até colocar a prova, mas você vai ter que ter um método para isso, né? E tudo, né? Então, vamos supor, como é que você comprova que Jesus vai voltar? Alguém pode ter essa ideia, simplesmente pode. Mas como é que você pode comprovar que Jesus vai voltar? Né? Um exemplo, porque é uma questão de fé. Então, não tem nada de errado nisso, desde que seja em que lugar? Na fé. Então, rei no pensamento mítico, ainda, mesmo com toda tecne, mesmo com toda tecnologia, né? Mesmo com todo logos ainda presente, um discurso racional ainda presente, né? Mas, qual que é a minha posição?
a minha posição, vou chegar por último, falar agora por último, né? Que a minha posição, aí nesse ponto não importam os conhecimentos, se é filosofia, se é psicanálise, ou qualquer outra ciência de bom senso, é dizer, olha, eu não sei, tá? Eu não sei. Até onde o conhecimento é possível para mim, até onde eu pude alcançar, até onde eu pude conhecer, é até onde eu pude. O resto, eu não sei. Seria muita pretensão da minha parte, por mais que eu tenha lido, estudado e feito muitas coisas e tudo, seria muita presunção da minha parte dizer que eu sei tudo. Não, antes ao contrário. Eu, assim, acaba que no final das contas parece um looping, né? Acaba que a gente fica um pouco socrático, né? Que a gente afirma que, olha, realmente não sabe. Não sabe mesmo, a gente não sabe muita coisa do mundo, sobre a nossa existência, sobre a nossa criação, sobre o surgimento das coisas, o porquê das coisas, realmente não sabemos. E talvez a curiosidade de todos, no fundo, seja a mesma curiosidade de uma criança que, sei lá, já tem ali pelos 2 anos, a 3 anos de idade, acaba sendo a mesma, né? E, claro, eu estou falando em condições de buscas, né? Claro que as pessoas adultas vão ter buscas mais sérias, vão estabelecer papéis sociais, vão estabelecer grupos e coisas e tal. E as crianças não, vai ser um pouco diferente, né? E às vezes a gente se frustra. Eu gostaria até de acrescentar, porque o Karl Popper, ele alertava para uma seguinte questão, inclusive valendo para os cientistas, mas eu acho que vale para todos, tá? Porque muita gente aposta numa coisa e tem esperança no resultado. E quando ele não atinge aquele resultado, ou o cientista não atinge o resultado, e aquele resultado ele é refutado, né? Que, não sei se ele fala dessas palavras, mas como se o cientista caísse numa depressão, né? Ou seja, tudo aquilo que eu acreditei, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu botei todo o meu empenho, tipo, não valeu de nada e se demonstrou falso, né? Foi falseado. É uma situação assim complicada, né? Então, por isso que eu não me atrevo muito a ter certeza daquilo que eu não tenho, por mais que eu tenha muitos dados em mãos, vale para tudo. Vale para o amor, vale para a profissão, vale para a amizade e tudo e tal, né? Não é que eu vou estar com um pezinho atrás porque eu vou estar com desconfiança. Não. Eu vou estar com o pezinho atrás porque é o seguinte, né? A gente precisa ser cético, né? A gente precisa ser cético um pouquinho como se diz, para a gente poder pensar, né? Senão a gente sai abraçando qualquer coisa, vai caindo em qualquer coisa, e vai numa onda que muitas vezes vai difícil de voltar, né? A mesma coisa que você tá lá no fogo da paixão, foi lá, transou, de repente, pum. Aí vai ter... Tô falando que é uma coisa ruim. Pode ser consciente. Mas quando é inconsciente, o que acontece? Aí depois vem beber, depois tem que cuidar. Aí a pessoa muitas vezes não tem nem dinheiro, nem capacidade para ser pai, para ser mãe, para ser isso, para ser aquilo e tal. Então, né? Sejamos um pouquinho céticos, um tanto prudentes. Coragem. Dá para combinar coragem e prudência? Valia. Quando for o momento, coragem.
né? Dependendo, avaliação, retração, prudência, franeses, né? E assim a gente vai tentando ajustar e compensar um pouco as coisas, tá? Ficou um pouco longo, mas já estou dando aula, de graça ou não, né? Aproveite quem conseguir aproveitar, né? Eu acho que vocês podem aproveitar muito, né? E o resto, cada um forma o juízo, pessoal. Quero que o René Descartes seja certo, que o bom senso é a coisa mais bem distribuída no mundo. Gostaria de crer, ele que é um cético, gostaria de crer que ele esteja certo.